E se eu te dissesse que a maioria dos cristãos que frequenta a igreja todo domingo, que lê a Bíblia, que ora e diz amém, está cometendo adultério sem saber? Não estou falando de traição física ou caso extraconjugal. Estou falando de algo muito mais profundo, que Jesus explicou no Sermão do Monte e que nenhum pastor te explicou da forma que você vai ouvir hoje. Mateus 5:28 diz: qualquer um que olhar para uma mulher com desejo, ele não disse tocar, ele disse olhar. Isso muda tudo. Nos próximos minutos, você vai entender o que a Bíblia realmente diz sobre adultério, de um jeito que vai transformar seu casamento, sua mente e sua vida espiritual. Fica até o final, porque o versículo que vou revelar no final do vídeo é o que mais assusta e o que mais liberta. Você está no canal Sinais de Deus. Aqui a gente não enfeita a palavra, a gente vai fundo na verdade. Se não é inscrito, clica no botão vermelho agora. Você vai querer dizer que estava aqui desde o começo. Para entender o adultério na Bíblia, precisamos ver como o povo de Israel via esse pecado. Na lei de Moisés, Levítico 20:10, o adultério era punido com a morte para ambos. Não era simbólico, era pedra e sangue. A sociedade hebraica entendia que o adultério não era só uma traição entre duas pessoas, era uma ruptura da aliança com Deus. O casamento é uma imagem sagrada, o reflexo da relação de Deus com seu povo. Quando alguém adultera, está dizendo que a aliança divina não vale nada. Deus trata isso com seriedade, porque sabe o quanto esse pecado destrói o lar, os filhos e a alma. Mas então chegou Jesus, e em vez de abolir a lei, ele a expandiu. Em Mateus 5:27-28, ele diz: qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já adulterou com ela no seu coração. No coração, não no motel ou na cama. Jesus colocou o adultério onde nenhuma lei humana chega, mas onde Deus vê tudo. Agora a pergunta não é mais eu fiz, mas sim o que está acontecendo aqui dentro. Jesus não estava condenando o desejo humano, mas revelando a diferença entre ser tentado e cultivar o pensamento. A tentação chega sem avisar. O coração acelera. Isso é humano e não é pecado. O pecado é quando você chama o pensamento para ficar. Alimenta a imagem e abre a porta da mente dizendo: entra, fica aqui comigo. Isso é o adultério do coração. Se isso te abriu os olhos, escreve nos comentários: me abriu os olhos. Eu leio tudo, e isso mostra que a palavra está chegando. No grego original, a palavra para desejo usada por Jesus é epitumel. Não é uma admiração passageira ou um olhar rápido. Significa cobiçar, planejar, querer tomar para si. É a mesma palavra do 10º mandamento: não cobiçarás. Jesus falava de um estado de coração, de uma intenção. Curiosamente, essa mesma palavra é usada por Jesus na última ceia. Desejei muito, epitumel, comer esta Páscoa com vocês. O desejo intenso em si não é o problema. O problema é para onde você o aponta. Deus te criou com desejo para que você o buscasse com intensidade. O problema não é a chama, mas onde você a aponta. Muitos assistem este vídeo porque algo aconteceu no casamento deles ou de alguém que amam. Talvez uma traição descoberta ou uma luta contra pensamentos vergonhosos. Você não é o primeiro. Davi, Sansão e Salomão, homens escolhidos, fortes e sábios, todos caíram porque não trataram o problema no coração. Se Deus te encontrou hoje, comenta: Deus me encontrou hoje. As consequências do adultério vão além do fim de um casamento. Davi perdeu um filho, a paz do reino e anos de comunhão. O adultério é um pecado contra você mesmo. 1 Coríntios 6,18 diz que quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Se você ainda não é inscrito, clica no sino, pois os próximos vídeos serão ainda mais profundos. Mas a Bíblia não termina na condenação, ela termina na restauração.
Veja o exemplo da mulher apanhada em adultério, em João capítulo 8. Os fariseus queriam apedrejar a mulher, mas Jesus se abaixou e escreveu no chão. Ele disse: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos foram embora. Restaram apenas a mulher e Jesus. Ele perguntou: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus respondeu: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essas 5 palavras, nem eu te condeno, resumem a graça perfeita. A graça não é licença para continuar, é poder para mudar e força para recomeçar. Se você traiu, foi traído ou luta em silêncio, a cura e saída pela graça de Deus. Como prometi, aqui está o versículo que assusta e liberta. Hebreus 4:13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Tudo está nu e exposto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus viu cada pensamento e imagem. Isso assusta. Mas o versículo seguinte diz que temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Jesus sabe o que é a luta e o peso do desejo, por isso você pode chegar diante dele com confiança, como filho, pedindo misericórdia. Antes de fechar, peço 3 coisas. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso. Comente: a Bíblia ainda tem muito a me ensinar. E se inscreva para não perder os próximos temas sobre ciúme e divórcio. Você não chegou aqui por acaso. Nenhum algoritmo é mais poderoso que a mão de Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus te guarde e te abençoe.